Mais um aí de conceitos e definições. É a parte da via, normalmente segregada em nível diferente. Nível diferente, ó. Não destinada à circulação de veículos. Opa! Parte da via onde não pode circular veículo. Em nível diferente, será que é isso? Reservada ao trânsito de pedestres. E, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros. Seria o passeio, a calçada, a pista ou a ilha. A pista de rolamento não pode ser, porque a pista é a parte destinada à circulação de veículos. E aqui está falando que não destinada, né? Ó, não destinada à circulação de veículos. Então a pista eu já eliminei. Seria a ilha. A ilha pode ser aquele canteiro circular que tem lá no meio da pista, né? Sim, ele vem segregado em nível diferente. Mas ali naquele meio, ali na rotatória, naquela rotunda que o pessoal chama, tem outros nomes também Brasil afora, né? Em cima disso aqui, a gente coloca mobiliário urbano. Então aqui, não se aplica nesse caso. Então a ilha está fora. Seria passeio ou calçada? O passeio e a calçada, sim, serve para o trânsito de pedestres. Ok. Mas qual dos dois que pode colocar ali mobiliário urbano? Tipo, por exemplo, uma banca de revista, uma cadeira, né? Mesa e cadeiras de bar, botar ali árvore. Qual delas? O passeio ou a calçada? É a calçada, tá, gente? Porque o passeio tem que estar totalmente livre para a circulação de pedestres. O passeio é a parte da calçada. Tá? E já a calçada é a parte da via. Beleza? Guarde isso. O passeio é parte da calçada, enquanto a calçada é parte da via. O passeio tem que estar sempre livre. Já a calçada pode colocar mobiliário urbano, placa de trânsito, vegetação, que é árvore, né? E outros fins. B de bola a resposta. Essa questão trata do tema conceitos e definições, anexo 1 do CTB. E que traz, ó, denomina-se alguma coisa, o local na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicleta. Estacionamento de bicicleta. Como é que chama o estacionamento de bicicleta? É bicicletaria, espaço bike, bicicletário ou espaço ciclo. Esse denomina-se aqui, gente, é um termo talvez não muito popular, que alguns tenham dúvida a respeito dele. A gente pode substituir esse denomina-se por é chamado de, ou qual é o nome de, beleza? Denomina-se, ó, nome. Denomina-se, é chamado de. Então, vamos ler de novo, ó. É chamado de bicicletaria. O local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicleta, é bicicletaria. Ou seria espaço bike, ou bicicletário, ou espaço ciclo? A resposta é bicicletário. Anote isso aí, tá? Esse bicicletário, onde tem aqueles, tipo uns arcos assim de ferro mesmo, que ficam no chão ou na parede, você chega, prende a roda da frente da bicicleta ali e pronto. Aí é o estacionamento de bicicleta, chamado de bicicletário. Então, ó, é chamado de bicicletário o local na via ou fora dela destinado ao estacionamento de bicicletas. Letra C. Mais uma de conceitos e definições. O carro de mão. Conseguiram imaginar aí um carro de mão? O pessoal já logo pensa aquele carrinho de obra, né? De carregar concreto, areia. Pois é, pode ser também. Agora lá, o carro de mão é um veículo de propulsão humana. Quem que impulsiona esse veículo é o ser humano. Por isso que a propulsão dele é humana. Utilizado no transporte de quê? De pequenas cargas, de pessoas e cargas, de pessoas ou de grandes cargas. Grandes cargas é complicado, a gente começa a transportar grande carga num carrinho de mão. Então, isso que eu já vou eliminar. Seria só para o transporte de pessoas? Não, né? A gente não vê a gente carregando pessoas num carrinho daquele. Então, tá fora. Poderia ser pessoas e cargas? Talvez. Pequenas cargas? Com certeza. Aquilo é para transportar pequenas cargas. E a resposta é letra A. O carro de mão é um veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas. Guarde isso, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um E de direção defensiva. É considerado equipamento de segurança. Cortina nos vidros traseiros. Em automóvel a gente nem vê isso, né? Mas em vans, em veículos maiores, sim, tem essas cortinas nos vidros traseiros. Isso é equipamento de segurança?
Absolutamente não, tá? É mais para conforto, né? Para o sol, a luz não ficar pegando ali, incomodando os passageiros do veículo de transporte coletivo. O encosto de cabeça, ele é um equipamento de segurança ou é de conforto? Ele é de segurança. No caso de colisão com a traseira do veículo, ele evita que aconteça o famoso efeito chicote. Guarde isso, tá? Efeito, isso pergunta direto em prova. Chicote. É o encosto de cabeça que evita o efeito chicote. Ele é um equipamento de segurança, o encosto de cabeça. Então essa serve como resposta. Alarme. O alarme é de segurança, porque avisa ali que o veículo está sendo roubado. Pode até ser de segurança própria, para o seu patrimônio. Mas quando fala segurança aqui, é segurança ao dirigir, né? Então o alarme aí não é equipamento de segurança regulamentado para o veículo. Inclusive o veículo nem é obrigado a ter alarme, tá bom? Não é. Direção hidráulica, conforto. Não é segurança. Aí nesse caso é conforto. Também não bate. Letra B de bola a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. A colisão frontal, aquela que bate frente com frente, é considerada mais perigosa porque as velocidades dos veículos envolvidos se somam. É verdade. Se o veículo que está indo aqui para lá está a 80 km por hora e o que está vindo de lá para cá também está a 80, a colisão aqui vai ser de 160 km por hora. A pancada é forte. Imagina uma pancada a 160 por hora. E aqui ainda fala, ó, e o risco de óbito, ou seja, a pessoa perder a vida, aumenta consideravelmente. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. O que está nessa letra A aqui é verdade. Vamos ver a letra B. As velocidades dos veículos envolvidos se neutralizam. Então quer dizer que se o daqui está a 80 e o daqui também está a 80, o impacto aqui vai ser de 0 km por hora, porque vai neutralizar? Lógico que não, né, gente? Isso aqui não faz sentido. Sempre envolve veículos de grande porte? Olha, uma colisão pode envolver veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, mas sempre é casca de banana, né? Ou tem casca de banana, é 90% de chance de ser errada. Acontece o fenômeno chamado efeito chicote. Efeito chicote é quando alguém bate na traseira do seu carro e não frontal, né? Que é frente com frente. Efeito chicote é quando bate na traseira. Então vou até escrever isso aqui, que é para você não esquecer. Então não é também, tá fora. E aí, cara, aqui dá para aplicar aquele macete das irmãs brigonas, né? Irmãs por quê? Porque são duas alternativas muito parecidas, ó. Vamos ler, ó. As velocidades dos veículos envolvidos se somam e o risco de óbito aumenta consideravelmente. As velocidades dos veículos se neutralizam e o risco de óbito reduz consideravelmente. Então aqui fala que somam, aqui fala que neutralizam. Aqui fala que aumenta, aqui fala que reduz. Mas, de um modo geral, elas são muito parecidas, por isso que eu chamo elas de irmãs. São irmãs. Quando você perceber duas alternativas muito parecidas, a resposta tem que ser uma das duas. Então, automaticamente, sabendo disso, você já ia eliminar a letra C e a letra D. Já ia eliminar. Porque você sabe que tem duas irmãs brigonas aqui, ó. Por que brigonas? Porque, apesar de muito parecidas, apesar de irmãs, uma fala uma coisa e a outra desmente. Aqui fala que soma as velocidades, aqui fala que neutraliza. Aqui fala que aumenta o risco de morte, aqui fala que reduz o nível de morte. Aí você já sabe. Entre as duas, se precisar de chutar, você vai naquela que tem mais lógica. Nesse caso aqui, a letra A é a resposta, né? Mais um é de direção defensiva. Quanto à regra dos 2 segundos, podemos afirmar... Gente, você estudou isso em direção defensiva. Regra dos 2 segundos é quando o veículo da frente passa por um determinado obstáculo, por exemplo, um quebra-mola, uma árvore, uma placa. Você conta 2 segundos para depois passar por esse obstáculo também. Porque em movimento ali, isso representa uma distância em tempo suficiente para você reagir, pisar no freio e não colidir na traseira dele, tá? Então, essa regra dos 2 segundos, você estudou isso na parte de direção defensiva. Então, nós podemos afirmar o quê? É a distância mínima de segurança em relação ao veículo da frente. Ok, isso é o mínimo. Não pode ser menos do que isso. Isso é verdade. É uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Sim, adequada. Ela é recomendável, é adequada. Isso é verdade. Deve ser aplicada considerando as condições adversas. O que é condições adversas? Se está chovendo, se está escuro, se tem ofuscamento pela luz do sol ou de outros veículos jogando farol no seu olho, a intensidade do trânsito, se tem muito pedestre, ciclista, criança naquela área. Então, essas condições adversas devem ser consideradas. E a direção defensiva ainda fala que quando tiver condições adversas, você tem que dobrar esses 2 segundos, não é?
Então, isso tudo aqui é verdade. Se A é verdade, B é verdade, C é verdade, todas as respostas estão corretas, essa é a resposta. Lembrando que quando tem esse todas aqui, eu já falei isso outras vezes, é um macete, tá? É 80% de chance desta ser a resposta. Ou seja, de cada 10 vezes que aparecer esse todas aqui, 8 a resposta vai ser essa. Só 2 que não vai ser. O Detran vai colocar ali como pegadinha. Beleza? Aqui no caso, o macete dos 80% funcionou, desde dada a resposta. Direção defensiva. Aplicou a direção defensiva, preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva, que vai encaixar aqui, o condutor que, mesmo sem prever uma criança saindo entre os carros, freou evitando o sinistro. Veja bem, ele freou e não deixou com que o acidente acontecesse. Ó, freou evitando o sinistro. Por isso que ele aplicou a direção defensiva. Ele aplicou a direção defensiva. Só que é uma direção defensiva o quê? Preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva? Nós aprendemos dentro do conceito de direção defensiva que existe a corretiva e existe a preventiva. A preventiva é aquele onde ele antecipa o risco. E a corretiva é aquele onde ele não antecipa o risco. Ele não estava esperando por aquilo. E aí veja, ó, sem prever que uma criança estava saindo entre os carros. Ele veio tranquilamente, de repente uma criança saiu de dentro dos carros, ele pisou no freio rapidamente e não atropelou a criança. Ele aplicou uma direção defensiva, mas não foi preventiva. Ele não previu a situação. Então ela foi corretiva. Corretiva. Ele teve que reagir rápido, com muita habilidade, para corrigir um erro não previsto. Letra B de bola, a resposta aqui. Agora imagine que ele tivesse já esperando que aquela criança fosse atravessar. Ele estava de olho lá na calçada e uma mãe distraída mexendo no celular e a criança solta da mão da criança, da mãe. Então ele pensa que a criança vai atravessar, quer ver? Ó, vai dar um BO ali. Então ele já vai diminuindo a velocidade. Quando a criança atravessa, ele para com tranquilidade, porque já estava esperando por aquilo. Essa é a preventiva. Ele previu o risco e já estava esperando por ele. Agora, o que a questão trouxe aqui é, sem prever, não previu, teve que reagir rápido para evitar o acidente. Aí foi a corretiva, de corrigir. Entendeu a diferença agora, né? Direção defensiva. Exige menos habilidade do condutor dirigir utilizando-se da direção. Aí nós temos preventiva e corretiva. Dinâmica e alternativa inventaram para encher linguiça aqui. Nós já sabemos que a direção defensiva ela se divide em preventiva, que é onde o condutor prevê o risco e, consequentemente, age com antecedência. E esse aqui é onde ele não prevê. E ele agiu com correção. Qual das duas vocês acham que exige maior habilidade dele? Essa aqui exige mais habilidade. E essa aqui de cima exige menos habilidade, porque ele já estava prevendo, ele agiu com antecedência, com tranquilidade. Então, exige menos habilidade do condutor a direção preventiva. Por isso que a direção defensiva recomenda sempre que a gente procure utilizar, aplicar a preventiva, para não sermos surpreendidos e termos que agir de muita habilidade para poder corrigir uma situação não prevista. Letra C é a resposta. Essa questão trata do tema conceitos e definições. Isso é uma parte chatinha do treinamento. Está lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Detran do Brasil inteiro tem cobrado. Tem que prestar muita atenção nisso aqui, porque quando isso aqui cai em prova, normalmente, 90% das vezes, o aluno perde a questão. Então, se liga aí. É parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinado à parada ou a estacionamento no caso de emergência. E a circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. Que lugar é esse? Essa descrição, essa definição aqui, esse conceito, por isso que chama-se conceitos e definições. E qual parte da via, da via, né? Que está falando parte da via? Seria a pista de rolamento, a faixa de trânsito, o acostamento ou a calçada? Então, vamos desenhar uma pista aqui para você entender. Ó. Isso aqui
é a margem esquerda da via, isso aqui é a margem direita da via. Aqui no meio nós temos aquela linha divisória de fluxos. Vai veículos, volta veículos. Aqui nesse canto aqui, ó, nessa área aqui, ó, nós temos o acostamento. Acostamento, beleza? Nessa área aqui. Do lado de cá a mesma coisa. Acostamento. Ou calçada, né? Esse aqui poderia ser calçada também. Mas vamos lá. Parte da via. Gente, via é tudo, tá? Calçada é via. Acostamento é via. Pista de rolamento, que é onde andam os veículos, é via. A pista ela é dividida em faixas. Ó, nós temos uma faixa subindo, outra faixa descendo, que são esses espaços onde os veículos circulam. Entender? Tudo é via. Então, ó, parte da via. Diferente da pista de rolamento. O que é pista de rolamento? Vou mudar a cor da minha caneta. Pista de rolamento é a parte da via onde circulam os veículos. Está vendo? Aqui, ó, daqui até aqui, nós temos a pista de rolamento. Toda essa área aqui é a pista de rolamento. Então, aqui está falando, é a parte da via diferente da pista. Se está falando que é diferente da pista, então quer dizer que não é a pista que eu estou procurando. Já vou eliminar a letra A. Destinada à parada. Parada aqui no caso de veículos, né? Ou estacionamento em caso de emergência. Acostamento eu posso parar? Parar eu posso, para fazer uma manobra, né? Para deixar um passageiro, para pegar um passageiro. Agora, eu posso estacionar no acostamento? Não posso, a não ser que eu estiver em situação de emergência. Então, ó, aqui já está dando a entender que é o acostamento. E a circulação de pedestres e bicicletas. Pedestres e ciclistas circulam pelo acostamento? Sim, ok. Quando não houver local apropriado para esse fim. Por exemplo, não tem calçada, não tem passeio, não tem ciclovia nem ciclofaixa, o pedestre e o ciclista vão andar pelo acostamento mesmo. Então a resposta é letra C, acostamento, tá? Que é o que representa esse conceito, essa definição aqui. É chatinho, não é? Pois é, então tem que se ligar aí, porque isso cai direto em prova. Mais um aí, conceitos e definições. Como se chamam as áreas numeradas nessa ilustração? Então aqui nós temos uma área de gramado aqui, grama, né? Do outro lado também uma mata. Temos uma faixa aqui separada por linha contínua. Isso aqui com certeza é uma faixa exclusiva para algum tipo de veículo, ônibus, caminhão, alguma coisa assim. Por isso que ela tem essa linha contínua, tá? Porque a gente não pode entrar nela. E temos outras áreas aqui numeradas, a área 1, área 2, área 3 e área 4. Como é que se chamam essas áreas aqui, ó, por onde os veículos circulam aqui, ó, essas áreas aqui, onde os veículos estão circulando? Seriam faixa de integração, seriam faixas de trânsito, seria acostamento ou faixa de desaceleração? Acostamento não é, que eu sei que o acostamento fica fora da pista, né? Faixa de integração e faixa de desaceleração é quando você tem aquelas faixas paralelas à pista, ó. Tem aqui a pista. E aí o veículo está vindo aqui, ó, ele vai integrar no trânsito principal. Isso é faixa de integração. A mesma coisa quando acontece o oposto, né? Vamos fazer aqui uma faixa de desaceleração, ó. Tá vindo aqui e de repente tem uma faixa que sai do fluxo principal. Aqui, ó. Essa faixa aqui, ó, chama-se faixa de desaceleração. Então aqui nós temos uma faixa de integração, aqui uma faixa de desaceleração. Não é o caso. Então pode eliminar essa e essa. Sobrou então faixa de trânsito. Esses espaços onde os veículos circulam, que são separados por essas linhas brancas, às vezes amarelas, essas linhas, né? Esses espaços são chamados de faixas de trânsito. Preste atenção, porque tem muita gente que entende que faixa de trânsito é a linha que demarca aqui, ó, essa linha branca. Não é. Essa linha é chamada de linha, ou marca longitudinal. Esse é o nome dessa linha, beleza? Essa linha não chama faixa de trânsito. A faixa são os espaços, a faixa é o espaço entre uma linha e outra. Por isso que aqui onde está o número 1, ó, entre uma linha e outra, nós temos uma faixa de trânsito. Onde está o número 2, entre uma linha e outra, nós temos outra faixa de trânsito. São os espaços onde os veículos circulam. Letra B a resposta.